Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de dezembro de 2019. Surgirá uma inteligência maior do que a humana? A inteligência artificial IA disparará a produtividade, tornará o mundo mais eficiente e seguro, aumentará a expectativa de vida e servirá para prever o futuro, prevenir catástrofes e combater a mudança climática. As empresas que desenvolvem esta nova era baseada em algoritmos e Big Data apresentam como santo graal e passam na ponta dos pés pelos evidentes perigos que ela também traz. Porque, segundo diferentes estudos e análises, entre 14% e 40% dos postos de trabalho atuais correm o risco de desaparecer devido ao efeito combinado desses sistemas e da robótica. O ser humano será forçado a ter uma formação contínua para não ficar obsoleto, afirma Robin Li, CEO e cofundador do Baidu. Mas existe um cenário no qual nem mesmo esse aprendizado contínuo seria suficiente para garantir os postos de trabalho da singularidade tecnológica. Embora ainda seja um conceito mais apropriado para histórias de ficção científica, essa hipótese traça um futuro no qual os avanços tecnológicos desembocam em uma superinteligência que supera de longe a do ser humano. E não faltam cientistas que a considerem uma possibilidade menos remota do que muitos outros querem acreditar. Será que o futuro pode superar a ficção? Principalmente na China, o país que se propôs a liderar o desenvolvimento da inteligência artificial já é o que mais investe no setor, o que tem mais instituições públicas fazendo pesquisas e o que mais registra patentes, 57% do total, em comparação com 13% dos EUA e 7% da União Europeia, segundo o relatório de 2018. Artificial Intelligence, a European Perspective, da Comissão Europeia. E conta com 17 das 20 instituições de pesquisa mais relevantes no âmbito da IA, segundo um estudo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Embora eu gostasse que os EUA ganhassem a corrida da IA, se tivesse de apostar, apostaria na China, afirma Thomas H. Davenport, autor de TA e a Advantagem e a Vantagem da Inteligência Artificial. A China tem muitas vantagens: um governo determinado, uma fonte inesgotável de dinheiro, um número crescente de cientistas inteligentes e uma enorme população que adora o digital, argumenta. Também é o país com menos barreiras éticas e legais. Isso permite que os científicos entrem em terrenos que outros países consideram pantanosos. Sempre pensamos que era impossível copiar a inteligência humana e agora sabemos que algum dia poderemos compreendê-la suficientemente bem para replicá-la. Isso significa que ela não é insubstituível, afirma Wu Suang, cientista-chefe da Itu, uma das empresas de mais avançadas da China e doutor em física pela University of Southern California. Ainda estamos na fase de dotar as máquinas da capacidade de percepção e longe de passar as de raciocínio e de tomada de decisões. Mas estou convencido de que as máquinas acabarão adquirindo senso comum e de que serão capazes de tomar decisões cotidianas melhor do que os humanos, acrescentam o, especializado em aprendizagem automática e redes neuronais profundas. Wu coça a cabeça depois de 50 minutos de entrevista e reconhece não saber se o ser humano vai se dar bem nesta nova etapa na qual está se aprofundando. E não é o único. Sempre quisemos acreditar que o ser humano é o centro do universo. Depois percebemos que vivemos em um pequeno planeta de um sistema solar que não está nem mesmo no centro da galáxia, aponta. Também achamos que temos um intelecto superior, criativo e capaz de raciocinar. Ainda não sabemos exatamente como funciona, mas acredito que acabaremos entendendo todos os seus mecanismos. Isso nos ajudará a melhorar, mas também demonstrará que pode existir uma inteligência superior. Shen Aibu tem uma opinião semelhante.
O fundador e presidente da Deep Blue, outra grande empresa chinesa do setor, acredita que nem mesmo a imaginação será sempre uma capacidade exclusiva do Homo sapiens. A tecnologia avançou em 2 séculos mais do que nós em milhares de anos. Não vejo por que deixaria de fazer isso, portanto, é inevitável que as máquinas terminem superando nossa inteligência, afirma. Os céticos. O projeto Cérebro Humano da União Europeia busca algo semelhante, mas de uma perspectiva mais ampla, com a plataforma de simulação do cérebro. Embora Biel considere que estes avanços podem ser o primeiro passo no caminho para uma superinteligência, Dorronsoro não acredita que ele se tornará o germe da singularidade tecnológica. Uma máquina pode fazer muitos cálculos a uma velocidade enorme, mas precisa de uma estrutura conceitual para ir mais longe. Temos de entender o cérebro também do ponto de vista neurofisiológico, argumenta. A posição de Dorronsoro é semelhante à de Ramon Lopes de Mantaras, diretor do Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha (CSIC), na sigla em espanhol, um dos cientistas que veem o conceito de superinteligência com mais ceticismo. A capacidade de computação se compara com a atividade elétrica dos neurônios, mas no cérebro há mais células gliais do que neuronais. Hoje sabemos que têm um papel importante, mas não como reproduzi-las. Lopes de Mantaras assinala que será possível criar uma rede neuronal comparável à do cérebro quanto a seu número de unidades de processamento, mas alerta que só estará sendo modelada a atividade elétrica, esquecendo-se a química, que é fundamental para processar informações. Ou seja, em nenhum caso será um cérebro, sentencia. Marlene Rossi Severino Nobre, em seu livro A Alma da Matéria, esclarece que o pensamento é produto da alma e não secreção do cérebro, como creem os reducionistas materialistas. Um dos atributos do espírito, o pensamento, nasce das profundezas da reflexão mental, é constituído de partículas, derivadas da matéria elementar primitiva ou plasma divino, expressando-se também como ondas eletromagnéticas que atingem velocidades acima de 300.000 km por segundo, ondas supraluminais. Aprendemos, com os espíritos superiores, que o universo é um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador, e cada criatura é a detentora de uma capacidade intrínseca à cocriação, inerente à faculdade de pensar, através da qual assimila força emanante de Deus, moldando-a, à sua vontade, e influenciando, dessa forma, a própria criação. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam, conforme o Livro dos Espíritos, Q 355 e 356. O pensamento é, assim, o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. A matéria que entra na sua constituição apresenta-se em nova escala estequiogenética, tendo por base elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, transcendendo, portanto, a escala de Mendeleev, isto é, o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo, formando, igualmente, o que poderíamos denominar prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fotônios mentais. A falta de outra nomenclatura, uma vez que desconhecemos a natureza desse outro tipo de matéria. Obedecem, porém, às mesmas leis da física quântica. O halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. O pensamento expressa-se, assim, nos mais diversos tipos de onda, desde as oscilações curtas, médias e longas, exteriorizadas pela mente humana, até os raios super-ultra curtos, próprios dos espíritos puros.
forças vivas e atuantes, eles têm velocidade superior à da luz e cada criatura funciona como se fosse uma estação de televisão ambulante, na verdade, muito mais avançada, podendo emiti-los e recebê-los. Uma vez emitidos, os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor, de forma a envolver o ser humano em suas próprias ondas de criações mentais, e, muitas vezes, podem estar acrescidos dos produtos de outros seres, que com eles se harmonizam. Sendo as ondas supraluminais, de que modo seriam elas decodificadas pelas células físicas? Respondendo a essa questão, os espíritos reveladores apontam a glândula pineal, como a glândula da vida mental, exercendo, entre outras importantes funções, a de traduzir e encaminhar à interpretação as informações transportadas pelas ondas supraluminais. Aprendemos, assim, que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.